Olá pessoal, boa tarde para vocês, né? Passando aqui para dizer para vocês que eu fiz a gravação das aulas de quarta-feira passada e só que quando eu terminei o trabalho o meu computador deu uma pane no disco aqui, eu tive que levar pro técnico para fazer uma formatação. Peguei ontem e basicamente perdi muitas coisas que eu ainda não tinha salvo na nuvem e nem no meu HD. Portanto, o vídeo da aula foi embora. Então, por isso que eu não postei lá para vocês o vídeo da nossa primeira aula de Apologética 2. Eu vou enviar para vocês hoje, para vocês assistirem aí no dia que vocês tiverem mais tempo. Já que quarta-feira agora a gente tem mais uma outra aula. Nós vamos trabalhar a Apologética 2, a continuidade da Apologética. E eu quero começar exatamente fazendo referência para vocês do texto de 2 Timóteo, no capítulo 2. Por quê? Quando a gente olha para os textos bíblicos, especialmente as cartas e as epístolas, por exemplo, tudo é uma carta, torna-se epístola quando uma pessoa, a mais do que a pessoa que foi destinada, lê. Então tudo é epístola, que são cartas pastorais, são documentos que visavam corrigir a rota doutrinária. Então é muito difícil você encontrar nas cartas pastorais, nas cartas do Novo Testamento, todas elas, muita ênfase em correção de comportamento moral. Colossenses, Gálatas, 2 Pedro, Hebreus e etc. Trabalham muito a correção doutrinária. Isso era algo de muita preocupação dos apóstolos e da segunda geração de pais apostólicos. E isso hoje não é uma preocupação nossa. Me parece que a nossa igreja contemporânea não tem essa preocupação doutrinária. Tem uma preocupação muito na questão moral. A gente já sabe por que disso. Então a nossa apologética não tem muita força porque há do apologeta cristão um desconhecimento muito grande das escrituras. Então falta-lhe subsídio para apresentar de forma razoável, argumentar a razão da esperança que há nele. Então esse texto de 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 13, ele fala: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois quem dá ideia a isso afasta-se cada vez mais da piedade, ou seja, se afasta das coisas espirituais. O ensino deles alastra-se como câncer, entre eles estão Emineu e Fileto, que se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim pervertem a fé de alguns. Então, haviam dois irmãos, e isso é uma coisa muito comum até o século IV, que tinham dificuldade com a ressurreição dos mortos, dizendo que a ressurreição de Cristo tinha o significado de uma ressurreição espiritual nossa, não de uma ressurreição corporal. Então esse entendimento é o mesmo de Corinto, quando tem 1 Coríntios 15, quando Paulo vai falar de que a ressurreição de Cristo ela é a garantia da ressurreição de todos os outros que depositaram a fé nele. E ele fala que se não fosse assim, a nossa fé, a nossa pregação seria inútil. Então essa crença de que a ressurreição de Cristo não garantia a ressurreição dos mortos, mas era uma possibilidade de espiritualmente garantir a nossa ressurreição, era uma crença divulgada, e Paulo fala para Timóteo entrar nessa linha, nesse circuito e corrigir isso. Mas para isso, ele vai realmente ter uma ênfase muito grande no conhecimento da palavra. Então procure apresentar-te, ou seja, esse verbo apresentar na língua original significa, não é se apresentar pessoalmente a Deus, mas é apressar-te de uma forma zelosa. Apressa-te por. Aí
ele vai falar, maneja bem ou corretamente a palavra da verdade. Essa palavra manejar bem significa dividir corretamente. Ou seja, como se você fosse uma costureira que costurasse em linha reta, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Manejar bem é isso. E aprovado é sempre aquele que depois de testado é aprovado, né? E não se envergonhar, né? Que não tem do que se envergonhar, a vergonha aqui, ou envergonhar, é apresentar um trabalho abaixo dos padrões, né? Que, sendo assim, não pode ser aceito. Então você tem que apressar-te, né, para se apresentar diante de Deus como alguém que foi aprovado, porque maneja corretamente, ou seja, faz em linha reta o uso da palavra e que tem um trabalho dentro dos padrões exigidos por Deus. O que faz a gente ser aceito é exatamente apresentar um trabalho dentro do manejo da palavra que seja dentro do padrão estabelecido por Deus. Então, toda uma ênfase a essa postura em relação à palavra. Depois, no capítulo 3, tem outro termo interessante. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Aí ele vai descrever a característica dos últimos dias. Então, a primeira coisa aqui é pensar o que significa últimos dias. Então, os últimos dias não se refere a um conceito temporal, onde a gente pudesse contar de 1 a 10 e 9, 8 seria próximo dos últimos. Não é isso. Os últimos dias eles são inaugurados com o nascimento de Jesus e os últimos dias vão terminar quando Jesus voltar para consumar, para completar a obra que foi iniciada. Então, Paulo estava nos últimos dias e nós também estamos nos últimos dias. É claro que quanto mais historicamente os anos vão passando, mais terríveis se tornam esses últimos dias. Essa palavra terrível, aqui no texto de 2 Timóteo 3, é a mesma palavra para se referir ao gadareno de Marcos 5. É o mesmo termo grego, para se referir o quanto que aquele homem era terrível. Então é uma palavra que tem uma referência a uma possessão demoníaca, ou seja, uma palavra, esse tempo terrível seria uma ação do diabo através da humanidade, né, usando o ser humano, enfim. Então a gente tem essa questão linear de estarmos nos últimos dias, de vivermos dias terríveis, mas no sentido da questão doutrinária. No capítulo 3, no verso 14, ele fala: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, o ensino, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então ele faz uma lembrança a Timóteo da sua história, do seu conhecimento da palavra, e fala para ele exatamente de qual é o potencial dessa escritura. Útil para o ensino, ou seja, para dizer tudo aquilo que é certo. Ela também é útil para a repreensão, ou seja, para corrigir aquilo que está errado. Ela também é útil para a correção, ou seja, como fazer o que é certo. E ela também instrui na justiça, como permanecer no caminho certo. Então ele vai alargando. No capítulo 4, na presença de Deus e de Cristo, que é de julgar vivos e mortos, eu te exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Então a gente tem essa capacidade aí, essa ordem, para que se pregasse a palavra como um arauto
Na verdade, aqui esse termo arauto é como eram chamados os anunciantes que o rei usava para anunciar ao povo alguma questão importante. Então, pregar aqui seja arauto da palavra, né? E é uma pregação para todos os grupos em todos os tempos. Ou seja, tem todos os 3 elementos principais. Tem a condenação, né? Tem a correção, a exortação. É intrínseco nisso, né? Então essa mensagem é para quê? É para afligir os que estão confortáveis, né? E confortar os que estão aflitos. Uma palavra abrangente e ampla demais. Então por isso que é importante, para uma apologética saudável, o conhecimento da palavra. Conhecer as doutrinas que fazem parte da sua crença. A gente na apologética se preocupa muito em conhecer a doutrina do outro, né? Eu quero saber como é que o kardecista funciona para eu atacar. Não, eu preciso primeiramente conhecer como funciona a minha crença. Quais são as questões doutrinárias. Então a gente tem no nosso cenário contemporâneo aqui da nossa região, para não falar a nível de Brasil, porque seria muita pretensão falar de um país tão grande, porque tem muita gente boa, né, espalhada por esse Brasil, pregando o evangelho em todos os sentidos, mas a gente acaba tendo 2 tipos de pastores, 2 tipos de liderança, que até é explorado num livro que eu já falei para vocês, que é Feridos em Nome de Deus. A gente tem a liderança que é mal intencionada, né, que ela até é preparada, mas ela é mal intencionada, ou seja, o líder que se aproveita da fragilidade dos fiéis para extorquir, manipular esse indivíduo, e o sujeito que é bem intencionado, mas é despreparado, que causa um estrago muito grande na vida das pessoas. A gente não consegue saber o que é pior, se é ser mal intencionado ou se é ser despreparado. O fato é que os 2 causam muitos males. Então a gente precisa realmente sair dessas duas vertentes e realmente valorizar a questão da palavra. Eu sempre fico muito preocupado com as turmas de seminário, inclusive a de vocês. Eu estava olhando lá os trabalhos, né, de vocês, de todo mundo que me mandou, né, o trabalho, especialmente os resumos. Porque o resumo, ele exige que você acompanhe a aula e que você faça a sua interpretação da aula. Você vai anotar aquilo que você considerou importante ou aquilo que você conseguiu anotar. Então não tem como o seu resumo ser igual ao meu. Então, infelizmente, tem alguns alunos que enviam o resumo do outro. E não dá para você o resumo ser igual ao do outro, porque é a compreensão do outro da aula. Aí eu fico olhando assim, poxa, eu poderia devolver, mas não adianta. Porque, na verdade, a gente às vezes não tem muita noção do que significa o ministério pastoral, o ministério numa igreja. Não é uma coisa muito simples. Eu diria que é uma coisa muito complicada, muito difícil mesmo. Claro que o preparo não é tudo, claro que não. Ele não é sozinho, precisa do chamado, da espiritualidade, da unção, tudo isso, mas é um combinado. Então, assim, quando na graduação em teologia o aluno não consegue articular o que pensa, não consegue fazer um resumo de uma aula, não consegue fazer um resumo de um livro, né, não consegue expressar o que ele pensa naquela literatura, ou porque não consegue mesmo, porque teve uma formação no ensino médio muito ruim, ou porque ele acha que isso não é importante, ou porque realmente tem uma dificuldade. Então, assim, é sempre entender assim, todos nós temos dificuldades em todos os sentidos. A gente precisa só reconhecer isso e procurar ajuda, não tem nenhum problema. Agora a questão é exatamente assim, vocês estão entrando num vespeiro, né, num exercício de ministério que não é tão simples. Então, levem muito a sério as leituras, vocês vão precisar disso. Não tenham pressa de liderar a igreja, né? Se capacitem, vão atuando paralelamente, buscando mentoria, tendo alguém para auxiliar.
entendam esse cenário, primeiramente, como ele funciona, né? A gente tem hoje, assim, os ministérios, pastores adoecidos, pessoas adoecidas por uma má compreensão ministerial, esse romantismo que a gente vai fazer, vai acontecer. Então, a minha palavra para vocês é exatamente essa. Levem esse período muito a sério, né? Procurem cumprir as obrigações. Se tiver dificuldade, é só vocês, né, sinalizarem para qualquer um professor, não tem nenhum problema em relação a isso, mas a questão doutrinária é muito séria, né? E ela é realmente aquilo que desvia as pessoas da verdade. Então a gente precisa realmente ter um conhecimento bíblico e aliar a isso um conhecimento geral. Vocês precisam entender de humanas, de filosofia, de história, de sociologia, de antropologia, conhecer as línguas originais dos textos, entender política, porque tudo isso faz parte da vida humana. É claro que a nossa ministração, né, é fundamentada na palavra, mas é preciso percorrer todos os campos da vida humana para a gente ser um agente transformador ou pelo menos um indivíduo que melhora a vida das pessoas. Então a gente precisa muito disso, de se realmente de se levar muito a sério essas questões. Nesse nosso encontro desse período, nesse encontro de hoje, a gente vai abordar os seguintes aspectos. Primeiro, a gente vai abordar qual o contexto do tempo contemporâneo, quais são os valores que fazem parte da cosmovisão desse tempo, desse mundo, dessa sociedade. Depois a gente vai abordar a complexidade do cristianismo. Isso é preciso se compreender, né, exatamente. Há uma complexidade de valores contemporâneos. O cristianismo tem uma complexidade muito grande. Depois a gente vai analisar o imperativo para se fazer apologética, por que se devem fazer isso, e algumas objeções em relação à apologética. Dito e posto, vamos para o nosso primeiro tópico, que são os valores do mundo contemporâneo. A gente vive um momento histórico que é influenciado por alguns aspectos interessantes. A Revolução Industrial, que fez com que o mundo não fosse mais um mundo de agricultura e pecuária, né, trazendo as máquinas e a grande produção. E temos o surgimento do Iluminismo, que vai fazer uma reflexão através da razão de que o homem, por sua capacidade racional, é livre para interpretar a vida, sem precisar de alguém que tenha essa responsabilidade, no caso a igreja. Então o homem se tornou o centro das atenções. Aí nascem também a teologia liberal e outras teologias chamadas de contemporânea. Isso desencadeia uma sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade bastante mudada em relação à sociedade dos tempos bíblicos e à sociedade dos nossos avós, embora nós já fosse uma sociedade bem avançada. Mas exatamente nesse tempo, a gente tem uma sociedade com uma predisposição à rebeldia, à insubmissão, uma sociedade que busca exaustivamente sim encontrar o sentido da existência nas coisas. Em contrapartida, você tem uma sociedade frustrada, adoecida em todos os sentidos, por causa desses valores. Então, quanto mais você consome, quanto mais você faz investimento, mais insatisfeito, mais frustrado, mais angustiado se fica. É como se a sociedade vivesse dessa patologia. Ela incentiva, estimula você a buscar, a conquistar, a realizar, mas ela vive dessa sua insatisfação, da minha insatisfação. Aí eu preciso voltar novamente a fazer isso. Uma alegoria, uma metáfora muito interessante seria o uso da cocaína, que ao ser inalada, ela aumenta a questão dos neurônios, dá um sentimento de muita força, de muita vitalidade, de muita grandeza, e quando o efeito passa, para manter esse estado elevado de motivação, eu preciso usar de novo. Então ela me leva ao ápice e me traz bem abaixo do ápice, e aí eu preciso voltar a esse ápice
repetindo isso. É assim a sociedade faz. Eu vou consumir e quando eu chego lá no alto do consumo, de conquistar aquilo que eu sempre sonhei, eu percebo que aquilo não satisfaz, né? Ou seja, é uma frase da psicologia, da filosofia. Quando você chega lá no topo da montanha, você descobre que não tem nada lá. Aí você quer descer e subir de novo, mas não tem nada lá em cima. Primeiro valor contemporâneo que vocês vão ter que lidar é o secularismo. Vocês já ouviram aí música secular, música gospel, né? Secular é aquilo que é temporal. Então o secular não trabalha a relação horizontal e vertical. Ela horizontaliza todas as coisas, né? Não tem nada acima nem nada embaixo, não tem nada fora de nós. Então é essa realidade terrena, essa realidade secular, temporária. Então no caso do secularismo não tem a questão do eterno. Tudo é imediato, tudo é para aqui, tudo é terreno. Então veja bem, no secularismo, inclusive no cristianismo secular que a gente tem hoje vivido nas igrejas, você não tem nenhuma cobrança, ou seja, não há nenhuma dificuldade se você frequenta um grupo religioso, uma igreja evangélica. Não há dificuldade de você ir aos cultos, de você dizimar, nada disso. Desde que isso tenha um resultado prático para você, né? Algum valor imediato. Então eu vou buscar uma religiosidade, uma fé, uma questão para que ele possa realmente atender uma necessidade. Nada de eternidade. Você pode observar que nós ficamos muito alegres quando alguém é curado de uma doença física, e deve-se ficar alegre, né? Mas não ficamos tão alegres quando alguém se converte, né? Porque a grande realidade é que nós somos envolvidos por uma questão secular que nos faz olhar a ação de Deus somente na esfera terrena, na esfera temporária, na esfera secular. E o pior disso tudo é que esse secularismo dessa sociedade atual, ele é dualista. Mas não é dualista como é o dualismo platônico ou persa, de que coloca duas forças lado a lado, tipo Deus e o diabo, verdade e mentira. Não é isso. Ele é dualista por quê? Porque ele, na verdade, pega o sagrado e o secular, o natural e o sobrenatural, e o imediato e o eterno. Só que essas coisas elas não têm relação. Então, não tem o sagrado e o secular, só tem o secular. Não tem o sobrenatural e o natural, só o natural. Não tem o imediato e o eterno, não tem o eterno. Então, na verdade, é o secularismo é um dualismo que descarta tudo aquilo que for de uma realidade transcendente. Então, por que o nosso grande sonho é comprar uma casa, fazer uma viagem, né? Comprar um carro? Se tudo isso são coisas seculares, ou seja, terrenas, passageiras, quando a Bíblia vai insistindo, olha, investir naquilo que é eterno, cuidado com as coisas que são da terra, porque elas são coisas frágeis, são passageiras. Então a Bíblia fica insistindo para a gente fugir desse secularismo, mas a gente insiste nisso e fecha os olhos para as questões da eternidade. Eu me lembro de um episódio que eu vivi em 2002, num retiro de jovens da nossa igreja. O pastor que estava liderando esse retiro, ele fez uma dinâmica e no final dessa dinâmica cada um iria colocar o seu sonho. E quando ele abriu os papéis, todos os sonhos estavam voltados para o secular. Sonho de fazer uma faculdade, de comprar um carro, de ter uma casa. Claro que não há nada de ilegítimo nisso. Mas ele chorou muito e falou, poxa, ninguém tem um sonho de expandir o reino, de servir ao Senhor, de investir nas coisas celestiais. Então, esse dualismo existe entre secular e profano. Nós estamos nessa realidade. Entre secular e sagrado. Nós estamos nessa realidade. Mas no secularismo a gente elimina a realidade do sagrado, do eterno. Então a gente não aprende a lidar com essas duas realidades. A gente aprende que só tem uma realidade, a secular. Isso é muito sutil. Muito sutil. A gente não pode colocar o nosso coração naquilo que é terreno, que é secular, que é temporário, que é passageiro, até porque a gente mesmo
é temporário, é passageiro nesse mundo terreno. O outro valor da sociedade contemporânea é o materialismo. O secularismo faz a gente voltar e ficar fixado no que é pro imediato, né? Mas o materialismo ele faz diferente, ele coloca o nosso coração, ou seja, o nosso ser interior, nas coisas do aqui e agora. Como se essas coisas que são trazidas pelo acúmulo do mamon, do dinheiro, satisfizessem nosso coração, nossa angústia, nossa busca. Então, quando Jesus fala ninguém pode servir a dois senhores, ele está dizendo que mamon não é um substantivo, é uma pessoa, é um senhor. Então, o materialismo ele traz a ideia de que você tem um senhor, tem mais do que um ídolo simplesmente, né? Você tem um mestre que exige de você adoração, que é mamon. Então, tudo que a gente pode adquirir no mundo material, a gente precisa adquirir com o mamon. Então, a gente acaba imaginando que sem o mamon, sem o dinheiro, a gente não consegue realizar nada. Então, essa questão é uma questão muito, muito forte, um valor muito forte do mundo contemporâneo, né? Quem tem uma fazenda menospreza quem não tem, porque ele diz, eu trabalhei, eu tenho dinheiro, eu posso comprar. Isso vai se tornando, né, quase que um culto. Então aqui, infelizmente, a sociedade antigamente era dividida por raças. Branco, negro, índio, hoje é por classe social. Então a classe A é composta de quem tem mais mamon, de quem tem mais dinheiro, de quem tem mais poder de compra. E as classes inferiores são as que têm menos poder de compra. Somos classificados dessa forma. Então, essa é uma questão bem difícil, que é completamente antibíblica. Quando o capitalismo entra no mundo, a igreja ficou muito desesperada, entre aspas, porque como que ele lida com o materialismo, o capital e o coinonismo proposto pela Bíblia? Como é que fica a partilha, o altruísmo, o compartilhar no mundo de capitalismo? Segundo Robson Cavalcante, no seu livro Cristão e Política, isso foi tão difícil de ser resolvido pela igreja que a igreja teve que sacralizar um pecado. Então, a partir do século XVIII, a ênfase no pecado da moralidade sexual ganhou muita força para que esse capitalismo pudesse passar despercebido no seio da igreja. Então, você vai ter um líder que explora seus fiéis financeiramente, mas que nunca é excluído. Mas se ele tiver um problema sexual, ele vai ser banido. Você vai ter um irmão que empresta dinheiro a juro para outro irmão, o irmão que se aproveita de uma crise de um irmão e compra sua casa, seu carro pela metade do preço. Isso ele até é visto como alguém esperto, inteligente, oportunista, não é nunca criticado, não é excluído da igreja. Mas se esse irmão que comprou o carro do outro pela metade do preço se envolver sexualmente com alguém, ele está banido. Então parece que essa questão do capitalismo ele não causa em nós nenhuma dificuldade de se relacionar, porque é muito forte isso. Isso é uma coisa muito... vocês querem ver um exemplo? Eu nunca vi um pastor falar assim, eu estou indo para aquela igreja porque Deus está me levando, se essa igreja é uma igreja menor do que a dele. Mas sempre Deus leva o sujeito de uma igreja pequena para uma grande igreja. Eu nunca vi, eu não estou duvidando de que tenha sido Deus que levou, mas eu nunca vi o movimento ser atribuído a Deus quando é de forma contrária. Eu nunca vi, por exemplo, o Espírito falar como falou a Filipe, sai de Jerusalém e vai para o deserto de Azoto, onde não tem ninguém, só tem um homem lá para você pregar o evangelho. Sair do grande centro e ir para o deserto, um lugar que não tinha ninguém, é a única vez que eu vi Deus fazer isso no discurso de alguém. A gente não vê isso. Então, o materialismo, o capitalismo, é o conceito da nossa sociedade. Não se vive sem isso. Mas isso
passa longe dos princípios de Jesus, né? Então, embora Jesus tenha falado muito mais de dinheiro do que de outras coisas, mas isso não pode ser um senhor, né? Isso não pode ser um Deus, porque tudo isso que ele pode dar, simplesmente, não, como disse Eclesiastes, é inútil, é vaidade, é inútil. Um outro valor contemporâneo que dificulta a apologética é o relativismo. Então você fala assim, existe uma verdade absoluta. E o sujeito fala assim, mas quem disse que tem verdade absoluta? Nem verdade existe quem der absoluta. E se tem verdade, meu amigo, cada um tem a sua. Então aquelas perguntas que são feitas pela filosofia, o que é a vida, o que é o homem, o que é a verdade, a filosofia não quer achar essa resposta. Quem dá a resposta absoluta somos nós, os cristãos. A teologia vai falar, a verdade é Cristo. A vida é para viver para a glória de Deus. A gente dá certezas, mas a sociedade ela é relativista. Tudo é relativo. Ideias, conceitos, valores, estruturas, tudo isso está relativizado. Ou seja, não tem um caminho único, uma verdade única. A gente não tem isso, né? Os absolutos simplesmente eles não existem. E o mais interessante disso tudo é que esse relativismo também toma conta da gente, né? Por exemplo, a Bíblia é repleta de imperativos. Perdoar, né, a quem te ofender. Mas a gente fala, não, eu não vou perdoar porque ele fez isso. Então a gente está relativizando. Teve uma aula de ética que eu fiz para uma turma anterior. Então na ética tem vários pontos, né, que abordam a verdade. Então você pode mentir quando você for proteger o bem maior que a vida. Então tem várias proposições de ética, né, que admitem quando você pode mentir, tá? Enfim. E aí eu me lembro de uma turma que falou, um rapaz falou, mas eu não abro mão da verdade. Aí eu perguntei para ele, quando você passa numa favela, numa comunidade violenta, 1h da manhã o sinal está vermelho, você para? Não paro não porque eu vou ser assaltado. Eu falei, então tá bom. Então quer dizer que você está relativizando essa ordem. Mas como? Não, quando você diz que você não está obedecendo uma ordem porque você precisa se proteger, aquilo não é mais absoluto, é relativo. Aí eu fiz uma pergunta para todo mundo. Quem aqui quando sai de casa deixa a luz acesa para enganar o ladrão? Aí alguém levantou. Então, você está mentindo para o ladrão. Mas ele é ladrão, mas você está relativizando. Então a verdade, na verdade, é relativa. Depende do perigo que eu vou ter, depende do momento, do horário. Então, de acordo com o horário, com o local, a verdade ela é relativa. E isso, no sentido social, isso vai para todas as áreas da vida. Então, a gente sempre apresenta não é uma desculpa, um argumento plausível para justificar a não ação de uma coisa absoluta. E aí a gente acha que convenceu a pessoa porque o nosso discurso de explicação é muito forte. E às vezes convence mesmo. Outro valor muito agudo dessa sociedade é o pluralismo, ou seja, a quantidade de opções que a gente tem, seja na religião, seja em qualquer aspecto. Então você, na verdade, você não precisa se preocupar muito com as suas escolhas, porque se você escolher errado, é só você escolher de novo, né? Por isso que tudo é muito descartável. Não precisa se preocupar muito com o que você vai escolher, porque basta você voltar e fazer uma outra escolha. O que nós mais temos são opções. São muitas opções. A gente fala, por que o culto ao ar livre, domingo, 16 horas, ninguém faz? Porque as pessoas hoje têm outras opções naquele domingo à tarde. São muitas, né? Muitas. Então a gente tem que pensar assim, as pessoas não têm uma única opção de escolha, elas têm várias opções. E isso dificulta muito a capacidade de escolher o melhor. Isso estimula a escolher de qualquer jeito, porque na verdade eu tenho uma outra possibilidade de fazer outra escolha.
Então é preciso lidar com isso. Nós não somos só nós, os evangélicos, que estamos aqui para pregar a paz, a salvação, a eternidade. A gente não está só. Tem outros, muitas religiões pregando, mesmo que a gente prega, claro, com outro entendimento, com outras doutrinas, mas todas as religiões estão aqui para falar do amor, falar do bem, falar de Deus, enfim, né? Então a gente não está sozinho, não. Depois o pragmatismo, que é um valor contemporâneo da gente só investir naquilo que traz resultado. O que valida a nossa ação não são os meios, mas os fins. Se a gente alcançou resultado, a gente faz. Se não alcançou, a gente para. Eu dou sempre um exemplo muito básico. Você faz um culto de oração todo dia, 7 da manhã na sua igreja. Deu 10 pessoas no primeiro dia. Depois deu 5, depois deu 3, ficou dando 3. Você cancela, porque não está dando resultado. Resultado para a gente é um número maior. Se não tem um número maior, eu desfaço a programação. Isso é pragmatismo, ou seja, eu estou fazendo porque está dando resultado quantitativo. Não deu resultado quantitativo, suspende. E independente de que de repente tenha uma qualidade muito profunda, né, com 3 pessoas. Ontem eu fui pregar na PIB de Rio Bonito. Eles estão fazendo um culto online. O pastor Luciano está lá agora, é um amigo. Eu fui pregar lá. E a equipe que estava atuando para preparar o culto, uma estrutura muito boa, de mídia, de tudo, uma equipe tinha umas 25 pessoas. Isso é louvor grande, de adolescentes, uma equipe muito grande. E na hora que eu fui pregar, eles se assentaram na frente, assim, nas cadeiras da frente, de um lado, do lado esquerdo. E quando eu comecei a pregar olhando para eles, que era um pouco ao lado da câmera. E um pastor que estava lá, que estava coordenando a programação, começou a sinalizar para que eu olhasse para a minha frente, onde estava a câmera. Eu comecei a olhar. Aí depois que terminou tudo, eu falei para eles, o que aconteceu? Eu tenho 12 pessoas na igreja, 18 na verdade. Então quando eu tenho 20 pessoas no culto, eu tenho uma igreja com muitas pessoas, muitos visitantes. Então eu estava aqui e eu comecei a pregar olhando para vocês, porque eu pensei que eu estava com todo o público que eu tenho nos domingos me olhando. Então, naquele momento, aquele número de pessoas que estavam ali para mim era de uma igreja muito grande, né? Na verdade, deles era uma parte de um ministério, né? A igreja só de assento deve ter uns 2.000 assentos, né? Então, assim, mas eu tinha um público maior ali assistindo de casa, que eu não estava considerando, porque naquele momento eu fui levado pelo público que estava presente, embora fosse menor. Então, às vezes, a gente consegue ter uma qualidade melhor, não exatamente nos números, mas isso é muito paradoxal, porque também eu preciso, para tirar qualidade, eu tenho que ter quantidade. Então, essa é uma relação saudável, né, de crescimento numérico, de qualidade de vida, são coisas combinadas. Mas quando a gente faz as coisas somente pelo resultado numérico, é pragmatismo, e isso é coisa de empresa. Por isso que a Bíblia fala que a gente vai sempre dar frutos, nunca vai dar resultado, porque frutos eles trazem uma qualidade intrínseca, que é de trazer a semente que vai dar outro fruto. Então você vai sempre produzindo um fruto, produz outro fruto. Por isso que o discipulado saudável é de 1 a 1. Então o pragmatismo é isso, você não valoriza muito os meios, nem a qualidade desses meios, mas sim os fins, se tem muito resultado. O outro valor é o hedonismo, que defende a ideia de que o bem maior é o prazer. Então, tudo aquilo que te dá prazer, você deve fazer. O que não dá prazer, você deve descartar. Então, para o hedonista, não tem nenhum problema se ele vai trair a esposa ou o esposo, desde que isso lhe dê prazer. Então, na verdade, a busca desse indivíduo é por tudo aquilo que lhe dá prazer. Fala, olha, eu quero fazer isso porque me dá prazer. Eu vou fazer isso porque me dá prazer. Esses dias o pastor falando, a gente conversando, poxa, o pastor falou assim, eu sou pastor porque me dá prazer, quando não tiver mais prazer eu não serei mais. Aí ele falou, você é um hedonista então. Ninguém é pastor porque tem prazer, não tem nenhum prazer nisso, muito pelo contrário, né? Mas se for por prazer, quando não der mais, né, não tiver mais esse prazer, se encerra a história.
E temos um movimento contemporâneo muito forte que é o feminismo. A gente tem dois tipos de feminismo. Tem o feminismo que é o movimento em que as mulheres buscam o seu lugar, o seu direito de tratamento igual, né, que é resultado de uma história que sempre colocou a mulher como um ser inferior no mundo dos humanos, inferior aos homens, né, do sexo masculino. Então é um humano que classifica o humano em dois grupos. O masculino é superior e o feminino é inferior. Esse contexto social, né, dominante, também infiltrado na igreja. As igrejas não admitem, por exemplo, mulheres exercendo alguns cargos. Isso, a gente tem dois movimentos no Brasil que fazem a inserção da mulher. O primeiro é o movimento do cangaço, lá com o Lampião, que é o primeiro movimento social de força a incluir as mulheres, embora, né, as tenha incluído para que elas trabalhassem lá no cangaço, cuidando daqueles cangaceiros, mas é o primeiro. E o segundo grande movimento de inserção feminina no Brasil é o movimento hippie, dos anos 60 e dos anos 70. O movimento hippie, ele visto do nosso tempo para trás, foi um movimento que trouxe algumas coisas positivas e algumas coisas negativas. Mas se você voltar para o contexto daquela época, foi um movimento de libertação do poder dominante. Então, tudo livre, aí por isso o sexo, as coisas todas livres, era uma tentativa de coibir a repressão. E nesse movimento, as mulheres, teve até um movimento que elas queimaram o sutiã de frente do palácio, né? Então as mulheres começaram a buscar um papel fora do papel doméstico. Inclusive, nesse período há a descoberta da pílula anticoncepcional, onde a mulher descobre um sexo com prazer, por causa da pílula. Porque antes da pílula, a mulher, todo ato sexual tinha gravidez. Então até a descoberta do sexo para o prazer do feminino acontece nesse período com a descoberta da pílula. Então a gente, depois vocês dão uma estudada no movimento hippie, contextualizando a sua época, o que estava acontecendo, tentando entender o que o movimento buscava. E nesse sentido, as mulheres passaram a serem inseridas. E os homens, né, quebrando as regras, andando de cabelo comprido, nus, né, que era uma forma de atacar o sistema dominante da sua época. Então, sem estar fazendo juízo de valor, sem defender bandeira, mas é um movimento em que as mulheres realmente ganham um papel social já de destaque, né? Ou pelo menos de igualdade. Então esse movimento é um movimento muito comum, que tem dois lados. Tem um lado positivo, que é o lado realmente da igualdade, e o negativo da competição. Então parece que todos os grupos que foram colocados em segundo plano, quando eles chegam no local, num lugar de destaque, eles tentam jogar o outro para baixo. Então a gente acaba tendo também nesse movimento muita competição entre homem e mulher. Mas as mulheres tentando provar para alguns homens que elas não, né? E não é uma competição, é uma questão mais de igualdade. Então é preciso entender isso. Muitos grupos ainda não admitem as mulheres, muitas religiões, os próprios evangélicos, mas é uma realidade muito forte. Já tivemos um presidente feminino, já tivemos presidente da Petrobras, então assim, motorista de ônibus, policiais. Então é um mundo onde o patriarcalismo perdeu sua força. Graças a Deus, né? Eu diria. Então a gente tem esses valores do tempo contemporâneo. Uma outra questão contemporânea é o avanço da tecnologia. A tecnologia trouxe uma mudança de paradigmas. Por exemplo, a gente sempre dizia nas igrejas, desliga o celular, a internet é do diabo. Quando teve a pandemia, a gente descobriu que a internet não é do diabo e que a tecnologia pode ser usada para o bem, pode ser usada para pregar o evangelho, para fazer culto. A gente descobriu um universo que a gente jogava embaixo do tapete. Nós vivemos a época da tecnologia. E as redes sociais mudaram todos os paradigmas de relacionamento. As pessoas curtem, compartilham, reagem sem estar perto uma das outras. Então a gente precisa entender que talvez daqui a uns 3, 4 anos não haja mais nenhuma reunião com ninguém perto do outro. Talvez daqui a alguns anos a gente não mais almoce junto,
a gente não se abrace, porque as redes sociais estão aí realmente para mudarem completamente os relacionamentos. Ah, eles são mais positivos ou não? Essa não é a questão aqui. A questão é você entender, você entende, né? É você se conscientizar que a gente vive na era do avanço da tecnologia. Então a gente tem muitas plataformas, muitos aplicativos, são muitas coisas que estão sendo descobertas aí para fazer reunião, para fazer celebração, aniversário, show de artista sem o público presente. Então a gente tem uma realidade bastante contemporânea. A tecnologia é algo que veio realmente para mudar o mundo e acredito que a partir dessa pandemia ela se perpetua. Porque os resistentes, que eram os religiosos, viram na tecnologia algo que era extremamente positivo, né? Algo de Deus. Nesse contexto de mudança de paradigma, eu quero também trazer o conceito de sociedade líquida, do Zygmunt Bauman. Depois vocês pesquisem esse homem e esse conceito de sociedade líquida, que é um termo que ele usa para tirar o nome de pós-modernidade. Então a gente tem idade antiga, idade medieval, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Idade moderna e pós-moderna. Então hoje se tirou o pós-moderno e colocou contemporâneo para que pudesse ser um nome que servisse para todos os tempos. Mas o Zygmunt Bauman tira o contemporâneo, tira o pós-moderno e coloca a sociedade líquida, que é uma sociedade onde nada é feito para durar. Então você não tira uma foto e faz um álbum e coloca na parede da sua casa para ficar a vida toda. Você faz uma foto e coloca no story, daqui a 30 minutos ela não está mais lá. Então é líquido por isso, porque tudo é muito veloz, tudo é muito fragmentado, tudo é muito sem raiz, né? Então a gente não tem nada feito para durar, para se perpetuar. Aí ele vai falar, por exemplo, que há